Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso Autodesk Inventor 2019. Pessoal, para concluir e finalizar todos os comandos de modificação no esboço 2D, hoje vocês vão aprender a trabalhar com o comando de Scale, que é escala de um objeto, e o comando Offset. Bom, antes da explicação, recados dessa videoaula. Esse vídeo é um oferecimento da AX4Business, a sua parceira oficial Autodesk. Mais informações na descrição desse vídeo. Pessoal, nesse arquivo eu tenho aqui um esboço onde eu gerei uma geometria fechada e eu criei 4 pontos de referência com o comando Point. Eu vou habilitar a edição desse esboço e nós vamos então aprender a utilizar os comandos Scale e o comando Offset. Bom, vamos lá. O comando Scale ele não apresenta nenhum atalho no teclado, mas ele fica na parte superior do grupo Modify. Uma vez que você habilita esse comando, o próprio Inventor traz para a gente a janela do comando Scale com 2 botões para serem selecionados. O primeiro, você já pode notar que está na cor azul e com a seta vermelha, indicando que essa opção está habilitada e nenhum item foi selecionado. Então, para que nós possamos executar o comando Scale nesse objeto, eu vou selecionar toda essa região com toda essa geometria. Não se preocupem, pois as cotas elas não ficam marcadas na cor azul claro. Elas permanecem na cor original, mas serão modificadas após o comando. Notem que a partir de agora, então, o comando Select está com a seta branca, indicando que o objeto foi selecionado, mas o comando Select ainda está habilitado. Se você continuar clicando no seu esboço, mais objetos serão selecionados. Para mudar a opção, eu vou clicar no comando Base Point e selecionar um ponto base de referência. Nesse caso, nesse esboço, eu tenho 4 pontos para servir de orientação. Eu vou executar em pelo menos 2 para que vocês possam ver a diferença em relação à sua seleção. Nesse primeiro exemplo, eu vou clicar no ponto 1, que é exatamente na parte inferior desse esboço. A partir daqui, ele pergunta se eu quero retirar as restrições de geometria e dimensional. Eu vou confirmar com sim, tanto para dimensional ou para posição. E agora, no campo chamado Scale Factory, nota que ele coloca um valor em relação ao desenho original. Como que funciona essa estrutura? Se eu preencher com o valor 1, é a dimensão original do meu objeto. Se eu quero duplicar essa dimensão, ou seja, na parte que tem 30 milímetros, na parte inferior, se eu preencher com 2, ele vai passar a ter 60 milímetros. Se eu quero colocar metade dessa peça, ou seja, reduzir para 15 milímetros, eu posso preencher com 0,5, ele vai diminuir a minha peça, ou 1/2, que é exatamente uma fração. Se você quiser aumentar a sua peça 1,5 vezes, 1,5, ele vai colocar a sua dimensão 45 milímetros. Mas notem que todas as dimensões ou ajustes que eu executo são feitas exatamente a partir do meu ponto 00, que é exatamente o ponto número 1. Caso você aumente, caso você ajuste o seu objeto, sempre será a partir do ponto 1, ok? Nesse exercício eu vou colocar 2 vezes a dimensão e aplicar. Eu ainda tenho a opção de Precise Input, eu não vou habilitar, eu posso habilitar a relação de coordenadas, e Optimize for Single Selection, também não será habilitado. Uma vez que você aplica e finaliza o seu comando, as suas cotas passam a ser cotas editáveis. Dando um duplo clique, as cotas então mudam as suas relações, porém não perdem as suas restrições, ok? Eu vou voltar aqui em relação ao Ctrl Z e eu vou executar o comando novamente. Só que dessa vez eu vou pegar outro ponto de precisão. O ponto base eu vou selecionar o ponto número 3. Eu vou remover as restrições dimensionais e de posição, só que agora a minha peça ela aumenta ou diminui a partir do ponto número 3. Algumas cotas, por estarem na minha proporção
do eixo XY00, elas acabam aqui perdendo a relação original. Eu vou preencher aqui com 0.5, ele vai fazer um desenho mais próximo do ponto 3. Se eu colocar aqui com ponto 8, mesmo assim eu estou diminuindo o objeto, mas em relação a esse ponto 3. Uma vez que eu aplico e finalizo, notem que essas dimensões elas perderam as restrições. Se eu tiver que dar algum conselho, seria deletar essas cotas e executar novamente, para que o seu objeto fique 100% no esboço. Então é muito importante você escolher um ponto que não atrapalhe em relação às suas cotas. Uma vez que você executa isso, você deverá trabalhar com os itens de constraint novamente e o comando dimension para você reestruturar o seu esboço novamente. Bom, então o comando scale, a função é aumentar ou diminuir a proporção de um objeto ao todo. Se você executar seleções segmentadas, por exemplo, executar 3 linhas somente, pegar um ponto base e executar o comando scale, os demais itens que estavam relacionados a essas linhas não serão ajustados. Vou colocar ponto 5, colocar a metade e as cotas são ajustadas. Ele perdeu as restrições e notem que a cor passou a ser preta, ok? Diferente das linhas que não foram alteradas, que estão na cor azul. Eu vou finalizar esse comando e dar o Ctrl Z e agora nós vamos explicar o comando offset. Pessoal, o comando offset ele cria uma cópia paralela do seu esboço a partir de uma região fechada ou não. O comando offset tem um atalho do teclado que é simplesmente pressionar a tecla O. Uma vez que eu habilito o comando ou pressiono o seu atalho, o Inventor vai fazer uma pergunta logo abaixo do nosso navegador. E ele habilita a seguinte frase: Select Curve to Offset. Como eu falei no comando de split, pode ou não ser uma curva. Nesse caso, eu vou selecionar somente uma linha. Notem que ele seleciona todo o contorno desse objeto. Uma vez que eu clico, ele vai permitir que eu ajuste a janela dimensional tanto na parte externa quanto na parte interna, porém, quem vai prevalecer é o sentido do mouse. Se eu colocar o mouse na parte interna e preencher com 2.5 mm positivo, ele vai para dentro. Porém, se eu levar o mouse na parte externa e preencher com 2.5 também positivo, ele vai executar conforme a posição do mouse. Se eu quero aqui um offset de 6 mm, 3 mm, pode ser um perfil de um metalon, um tubo que você pode utilizar na serralheria chamado cadeirinha. Você pode também trabalhar com as relações de chapas ou até mesmo corte a laser no seu esboço. Vai depender da finalidade. Uma vez que você preenche a dimensão 5 mm, confirma com Enter, o seu esboço agora está restringido. Há uma cota que foi inserida na parte esquerda desse esboço e uma vez que você edita somente essa cota, ele vai editar todas as linhas que foram executadas junto no comando offset. Desta maneira, as relações entre os objetos são de igualdade, todas as linhas sofrem aqui então a relação de igualdade e a relação de perpendicular por estarem a uma relação de 90 graus. Eu vou dar o Ctrl Z nessa relação e vou habilitar o comando novamente. Pessoal, notem que vocês fizeram a seleção de offset no contorno fechado. Porém, se eu quero habilitar somente uma ou duas linhas, no teclado não existe atalho para executar essa seleção. Porém, se você apertar o botão direito do mouse em qualquer posição do esboço com o comando offset habilitado, ele vai trazer um item chamado Loop Select, que seria a seleção de laço. Nesse caso, eu desabilitando essa função, eu posso clicar em uma ou mais linhas, sendo que para concluir eu aperto a tecla Enter e ele vai permitir então agora o offset somente dessas linhas. Se eu executar aqui com 5 mm na parte externa, ele cria as mesmas restrições. Se você habilitar o comando novamente, eu apertei a tecla ESC, e se eu for selecionar, a opção Loop ainda continua desabilitado. Apertando o botão direito, você deverá habilitar essa sua opção para que ele retorne à sua estrutura. Aproveitando a relação do botão direito do mouse, quando eu habilito essa função, eu posso também habilitar o Constraint Offset.
No primeiro item de offset que eu habilitei, todos os elementos ficaram restringidos com a igualdade perpendicular. Porém, nesse caso, se eu desabilitar, executar o offset para dentro com 3 mm, notem que nenhuma linha ficou restringida na cor azul e se eu quiser editar as dimensões eu não posso. Eu vou deletar essas linhas na parte externa para que fique mais fácil de vocês enxergarem. Se eu quero ajustar essa linha, eu vou ter que habilitar uma cota, criar uma restrição dimensional e ajustar, por exemplo, 5 mm. Notem que todo o objeto foi movimentado. Assim, será necessário você criar cotas, criando a relação de igualdade com a sua cota anterior. A partir daqui, pessoal, eu creio que vai dar muito mais trabalho para você editar esse seu esboço e você vai perder tempo trabalhando em relação às suas estruturas. Óbvio que se você precisar executar um offset que não tenha as dimensões constantes, você vai analisar e ao habilitar o comando, clique com o botão direito e desabilite a opção Constrain Offset. Somente uma dica, se você habilitou ou desabilitou, da próxima vez que você utilizar o comando, o que prevalece foi a última configuração. Ele não executa um boot automático. Toda vez então que for necessário, habilite ou desabilite a opção de Constrain e Loop Select. Beleza, pessoal? Então é isso aí. São dois comandos que eu creio que vai ajudar bastante no seu dia a dia de projeto, vai ajudar bastante na criação de esboço que necessitem a alteração de escala e a cópia paralela, ok? Só para ressaltar, para fechar essa videoaula com chave de ouro, essa estrutura também pode ser habilitada para regiões abertas. Eu vou deletar algumas linhas da minha estrutura em relação a esse objeto e notem que caso eu habilite o offset com a opção Loop habilitado, ele vai permitir que eu selecione somente essas 3 linhas mesmo estando com o esboço aberto. E o mesmo prevalece para círculos e arcos, uma vez que você habilita o comando offset, ele executa sem problema nenhum, ok? Essa função que eu habilitei agora foi somente ao olho. Clico no objeto, levo na posição que eu quero e clico novamente. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Recados dessa videoaula. Se você gostou, clica aí no gostei, curta e principalmente, pessoal, compartilhem essas videoaulas para que mais e mais pessoas possam aprender a trabalhar com o Inventor 2019 gratuitamente. Quero deixar meu forte abraço, meu muito obrigado e como sempre,